Todo mundo. O time dos caras, Kitana! Não puxa, não. Kitana! Ah, não, lascou. viado, fudeu, viado. Ah, mano, só Mano, é racuda. hack, E velho. aí, cria? É pra vocês. Olha lá, Kitana. Mas o Kitana não é hack não, mano. Não, bobo. Não é não, bom. Não é nada. Já deixei aquilo 2 vezes. Porra, viado, pra que vocês estão rushando assim? Eu tô na base falando pro chat, viado. Matei colado, viu? Ah, um tiro não contou meu gaba. Ai, Xamã! Kitana é hack, velho. No dia de ontem, ninguém lembrava de quem você era. Hoje, se tem 90% de comentários te criticando porque você perdeu, se alega. Porque não tinha pessoas te criticando. Hoje tem. Sabe o que significa? Você tá crescendo, você tá chegando num patamar.